Opa, você já parou pra pensar em como é estranho dormir? Deitar na cama, fechar os olhos e simplesmente desaparecer por horas? Algo tão essencial e ao mesmo tempo tão misterioso. Eu sou o Nate e hoje vamos refletir sobre o sono, os sonhos e o que acontece nesse estado em que estamos presentes, mas também ausentes. Passamos cerca de um terço da nossa vida dormindo. Isso significa que, se você viver 90 anos, terá dormido por 30 anos inteiros. Impressionante, não? E mesmo assim, muitos de nós nunca paramos para pensar o que é dormir, por que precisamos disso e por que sonhamos. Você já acordou de um sonho tão real que ficou confuso entre o que era sonho e realidade? Ou então já teve a sensação de que mal dormiu mesmo depois de horas na cama? Algumas curiosidades sobre o assunto. Os humanos são a única espécie que sacrifica o sono de propósito, como quando ficamos acordados até tarde para estudar, trabalhar ou assistir algo. Sabia que animais como os golfinhos dormem com metade do cérebro ativo? Isso serve para eles se protegerem de predadores. E, curiosamente, o recorde de maior tempo sem dormir é de 11 dias, alcançado por Randy Gardner em 1964. Mas, spoiler, não tentem isso em casa, por favor. Mas o que realmente acontece quando dormimos é o que vamos explorar agora. Quando nos preparamos para dormir, o corpo inicia um processo natural para nos desligar. A respiração fica mais lenta, a frequência cardíaca diminui e os músculos começam a relaxar. O sono é dividido em ciclos, e cada um tem 4 etapas principais. Fase 1 é o estágio mais leve, onde estamos quase dormindo, mas ainda conscientes. Fase 2. O corpo realmente começa a desacelerar. Fase 3. Entramos no sono profundo, crucial para a recuperação física. Sono REM. Aqui, os sonhos acontecem. O cérebro está ativo, quase como se estivéssemos acordados. Enquanto dormimos, estamos completamente desconectados. Não sentimos o tempo passar, não ouvimos o que está ao nosso redor e nossos sentidos estão praticamente desligados. É quase como se estivéssemos mortos temporariamente, o que, para muitas culturas e filósofos, faz do sono um estado profundamente simbólico. Essa desconexão não é um erro, mas uma proteção do cérebro para garantir que descansamos totalmente. Você já acordou no meio da noite sentindo-se paralisado? Isso é conhecido como paralisia do sono. Nesse estado, o cérebro ainda está em sono REM, mas o corpo já está acordado. É assustador, mas completamente natural. Essa paralisia evita que a gente se mova durante os sonhos e se machuque. O mais curioso é que algumas pessoas relatam alucinações durante a paralisia, o que explica muitas lendas sobre fantasmas ou entidades. Mas o que são os sonhos? Os sonhos são criações do cérebro durante o sono REM. Mas por que sonhamos? Existem várias teorias. Alguns cientistas acreditam que os sonhos ajudam a organizar e armazenar memórias. Outros sugerem que eles nos ajudam a processar emoções difíceis. E há quem diga que são apenas impulsos aleatórios do cérebro. O que é mais fascinante é que, mesmo com a ciência avançada, ainda não temos respostas definitivas sobre os sonhos. Existem algumas histórias famosas sobre os sonhos. Os sonhos sempre foram uma fonte de inspiração. Dmitri Mendeleev, por exemplo, sonhou com a tabela periódica completa. Paul McCartney sonhou com a melodia de Yesterday, que se tornou um dos maiores sucessos dos Beatles. E claro, muitas culturas interpretam os sonhos como mensagens do além ou como reflexos do nosso inconsciente. Os pesadelos, por outro lado, são reflexos de nossos medos e ansiedades, mas eles também têm uma função: nos proteger para situações de perigo. Já os sonhos lúcidos são quando estamos conscientes de que estamos sonhando e conseguimos controlar o sonho. É como ter o poder de criar um mundo só nosso. Você já teve um sonho lúcido? É uma experiência incrível, como se fosse um universo paralelo. Por que alguns sonhos parecem tão reais?
Por que sonhamos com coisas que nunca vivemos? Será que os sonhos têm significados profundos ou apenas um caos aleatório? Essas perguntas continuam sem respostas definitivas, mas isso não tira o fascínio de tentar entendê-los. Dormir é como desaparecer. Durante algumas horas, não estamos presentes no mundo. É como se deixássemos de existir. Em muitas culturas, o sono é visto como uma pequena morte. A própria palavra em algumas línguas tem conotações ligadas ao descanso eterno. Você já teve a sensação de acordar sem saber onde está ou quem você é? É um momento assustadoramente revelador sobre a fragilidade da nossa consciência. Dormir é uma necessidade vital, mas também é algo que pode parecer assustador quando analisado. Por que precisamos nos desconectar tanto do mundo para sobreviver? Será que existe algo mais no sono que ainda não compreendemos? Será que ele é apenas biológico ou também espiritual? Essas questões têm sido exploradas por filósofos e cientistas há séculos, mas o sono ainda permanece um mistério. O sono é um fenômeno essencial, mas ao mesmo tempo fascinante e cheio de mistérios. Passamos um terço da nossa vida dormindo, mas ainda temos tanto a aprender sobre ele. Será que damos o devido valor ao sono? Ou será que o tratamos apenas como uma necessidade física, sem entender sua profundidade? Da próxima vez que você for dormir, pense por um momento. Para onde você vai enquanto dorme? O que acontece com a sua mente e o seu corpo? Dormir é um ato comum, mas nele existe um universo inteiro para explorar. Talvez o sono seja mais do que um descanso. Talvez ele seja a chave para entender a nossa própria existência. E esse é o fim do vídeo. Eu sei que eu tô um tempinho sem postar, mas eu tava passando por os problemas. E eu com certeza precisava desse tempo pra mim. Desde já, venho dizer que vou voltar a ser mais frequente aqui no canal. Pra volta de vídeos, eu decidi trazer um tema mais leve e tranquilo, sem críticas sociais e nada do tipo. Eu achei o tema interessante e espero que você também tenha achado. Enfim, acho que minha explicação já foi bastante. Até o próximo vídeo e boa noite.